Olá, meu querido amigo aluno, olá, bem-vindo você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, totalmente gratuito, tá? Módulo de Excel e Calc, planilhas eletrônicas, e nós vamos trabalhar com, a partir de agora, da nossa questão número 85, tá? Essa é a nossa aula número 38, estamos chegando perto do final do nosso módulo de Excel, e aí você vai ter o módulo mais completo de planilhas que você puder imaginar, para fazer todo e qualquer concurso em que esse conteúdo seja cobrado de você, ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. A questão de número 85, tira a minha tela, tira o meu background. E aí nós temos lá uma questão da banca AOCP, uma questão, por sinal, muito boa, certo? Que diz o seguinte, uma função se direta e objetiva. Em uma planilha eletrônica do Excel, um usuário inseriu nas células A1, B1, C1, D1 e E1 os valores 2, 2, 4, 5 e 6, respectivamente. Então, olha só, 2, 2, 4, 5 e 6. Após o referido usuário inseriu na célula F1 a seguinte fórmula. Certo? A seguinte fórmula, eu vou pegar essa fórmula, dar um copiar. Vou colocar essa fórmula aqui na nossa planilha, que ainda contém aquele valor que a gente tinha. Vamos dar uma formatada básica, aumentar aqui a nossa fonte para a gente poder estudar melhor. Isso, olha só, pronto. Bom, acompanha comigo. Lembrar que a fórmula, ou o que tem nas planilhas lá em cima, né? Eu vou botar aqui A1, B1, C1, D1 e E1. Então, nós temos o valor 2, 2, 4, 5 e 6 na linha 1, certo? Então, tá aí. Você no seu caderno de prova faria isso, né? Então, olha só, o que eu tenho aqui é uma função se que tem um teste, um valor verdadeiro e um valor falso, certo? Então, vamos saber quem é o teste? O teste, ele pergunta o seguinte, o segundo maior valor entre A1 e E1 é maior do que C1? Bom, quem é o segundo maior valor de A1 até E1? Bom, o primeiro maior valor é o 6, o segundo maior é o 5. Então, 5 é maior do que o que está em C1, o que está em C1? 4. Pronto, esse é o teste. 5 é maior do que 4? Sim. Bom, se 5 é maior do que 4, esquece o valor falso. A resposta da nossa função é isso aqui. Conte quantas vezes de A1 até E1 aparece o número 2. Note bem, esse 2 que está aqui não é o valor 2. Esse 2 é o índice da função maior. Ele está perguntando pelo segundo maior número de A1 até E1. E esse 2 aqui, mas está sem aspas, não tem problema. Esse 2 aqui é o valor 2. Ele quer contar quantas vezes de A1 até E1 aparece o valor 2. Então, nesse intervalo que foi apresentado, quantas vezes aparece o valor 2? Ele aparece 2 vezes. Portanto, a resposta da nossa função é 2. Eu contei 2 células contendo o valor 2. Ok? Essa é a resposta. Tranquilo demais. Vamos voltar para lá. A resposta é letra E. Ó, 85, letra E, resposta correta, tá? A questão 86 fala, considere a planilha criada no Microsoft Excel em português, inspirada nas informações disponibilizadas no portal da Câmara Municipal de São Paulo, em que eu tenho aí o nome do vereador, certo? Eu acho que PP deve ser partido, né? Partido Político 1, Partido Político 2, 3, não sei, é só para os nomes não ficarem expostos. O andar, a sala e o ramal, certo? Bom, aí ele pergunta o seguinte, vamos ver se ele faz a pergunta aqui. Eduardo, que trabalha como técnico administrativo da Câmara Municipal de São Paulo, ficou com a tarefa de criar filtros em cada coluna da planilha acima, de forma que as informações pudessem ser classificadas e filtradas de diversas formas. Para executar a tarefa, Eduardo selecionou
Eduardo selecionou vereador, clicou com o botão direito do mouse e selecionou personalizar classificação, né? Desculpem. O que foi que Eduardo fez? A forma mais simples de fazer é o seguinte, vê. A gente já viu isso, inclusive, né? A forma mais simples de fazer. Eu vou clicar numa célula qualquer aqui, tá? E vou chegar lá, ó, em dados, filtro, certo? Ó. Aqui em cima, veja só, eu selecionei apenas uma célula, isso não vai me fazer diferença. Eu fui em dados e pedi filtro. Resultado, o que aconteceu foi criada uma setinha para você poder filtrar cada coluna isoladamente. Perceba, eu não precisei selecionar todas as células. Eu selecionei uma delas. E aí pedi filtro e o que é que o Excel identificou? Ele identificou o que é linha de cabeçalho e sugeriu colocar essas setinhas para que a cada vez que eu precisar filtrar, mostrar apenas uma parte da minha planilha, eu possa escolher quais os critérios que eu vou utilizar para filtrar, ok? Pronto, nosso amigo, deixa eu tirar essa lupa daqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa lupa daqui e mesmo assim continuar o zoom. Agora sim, sem a lupa, aumento o zoom, diminuo o zoom, ficou legal. Pronto, agora está mais tranquilo porque eu consegui configurar o mouse, certo? Eu consegui configurar o mouse para que esses botões laterais dele funcionem como zoom, ó. Tá vendo? Zoom, aumenta o zoom, tira o zoom. Aí ficou mais fácil, né? E olha, para isso você comprar um mouse novo que tivesse essa configuração, e fazer alguns ajustes, porque aqui o meu estilo de estúdio é um tanto não tão ortodoxo assim. É meio variado, certo? Vamos lá. Ok, portanto, ele selecionou vereador e clicou em filtro na guia dados. Só isso, é o jeito mais fácil, rápido e simples de fazer o filtro que ele quer, só apresentar aquilo que ele deseja. Ok? Questão número 87. Essa é tranquila. A seguinte função foi inserida em uma célula na planilha Excel, igual ao máximo entre 10, 20 e 30. O resultado foi 30, claro. O máximo entre 10, 20 e 30. Mas peraí, João. Peraí, nada. 10, 20 e 30 nessa função máximo são números. Não são células, são números. Então, qual é o maior valor que você encontra entre 10, 20 e 30? O maior valor é 30, tá? Correto, certo? Questão 88, o seguinte trecho de uma planilha foi elaborado no Microsoft Excel, tá aí, certo? E aí vem a pergunta, considere na célula B5 seja inserida a expressão igual conte num de A1 até A5, o resultado obtido em B5 será 4, por quê? Porque eu quero selecionar essas células aqui, selecionar não, né? A minha planilha está mandando contar de A1 até A5, mas eu estou contando números. A célula que eu estou marcando agora não tem número, está vazia. Portanto, eu encontrei 4 números. Resposta, letra A. Questão 88, confirmado, letra A. Ok? Partir para a próxima. Eu não sei porque eu tirei aqui, mas partir para a próxima. Certo? Deixa eu ver se eu atrapalho aqui. Não atrapalho. Ao fazer uma típica tarefa com o Excel... Acho que aqui, nosso amigo, com o Excel, um funcionário colocou os seguintes valores nas células. A fórmula colocada em D1 foi arrastada pela alça de preenchimento para a célula D2. Após o cálculo feito pelo Excel, o resultado numérico observado nas células D1 e D2 foi. Bom, aqui é o seguinte, a gente sabe que a fórmula foi escrita aqui e se você arrastar pela alça de preenchimento, ela vai gerar uma fórmula irmã, que é A2 vezes B2 mais C2, certo? Então, ela vai ser atualizada. Aí, o que eu tenho? Ó, 18 vezes 32 mais 45. 18 vezes 32 mais 45. O número tem que ser ímpar, certo? Pode ser esse ou esse. Eu não vou ficar... Essa regra não vai servir, não, mas é 621, com certeza, certo? O que vai aparecer aqui... O que vai aparecer aqui é o seguinte, 18 vezes 32 vai dar um número par, mais 45 vai dar um número ímpar, portanto, a resposta pode ser C e D. Eu também não posso ficar nessa, né? Mas vamos lá. 23 vezes 19, porque é A2 vezes B2, né? 23 vezes 19. Eu vou botar 23 vezes 20, isso aqui é 460, menos 23,
Isso aqui dá 437, certo? 437 mais 7, 444. Pronto. Resposta, certo? 621 e 444. Eu só fiz o cálculo dessa aqui, né? A de cima eu só raciocinei que 18 vezes 32 vai dar um número par. Um número par somado ao 45 vai dar um número ímpar. Então as respostas seriam só essas duas, já que eu tenho aqui par, par e par. Pronto. E 444, veja como a gente conseguiu responder essa questão bem rápido. O conhecimento no Excel nessa questão foi ínfimo, mas o conhecimento de matemática ajuda muito, certo? A pergunta é, o ícone tatatá, que está ali mostrado, é encontrado na guia layout de página da faixa de opções do Excel 2010. Ele deve ser acionado para este ícone, é o área de impressão. Lembra desse ícone? Está aqui, ó. Está aqui. Layout da página, ó. Layout da página. E aqui está o ícone, área de impressão, certo? Ele define qual parte da planilha é imprimível, ou seja, qual parte da planilha vai ser jogada para a impressora e qual parte não pode ser jogada para a impressora. Portanto, o que nós temos aqui é um simples, este ícone serve para marcar uma área específica da planilha para impressão, questão 90, letra B, ok? Questão 91. A questão 91 é uma daquelas questões que você vai fazer, mas você nunca vai usar na sua vida prática, nunca vai usar o que está descrito na questão 91. Mas o usuário inserir um texto A1B, é um texto A1B, na célula D5 de uma planilha do Excel. A seguir, esse usuário selecionou a alça de preenchimento na célula D5 e arrastou até a célula D9. Então, ele fez o quê? Ele clicou aqui e arrastou até a célula D9, certo? A figura a seguir ilustra a ação que ele realizou, enquanto ele estava realizando, certo? Qual será o conteúdo de D9? Ou seja, o que vai aparecer aqui após soltar a alça de preenchimento? Bom, isso é um texto. A tendência é que o texto não evolua, que ele não seja atualizado, certo? Então, a maioria das pessoas poderia marcar, ó, questão 91, letra A, certo? Eu tenho minhas dúvidas, embora o gabarito tenha dito isso. É a letra A, realmente, João, porque isso é um texto. Isso é um texto. Só que existem textos em que, contendo o número dentro, que o Excel atualiza. Por exemplo, se você escreve casa 1 e arrasta, o Excel faz casa 2, o Excel faz casa 3. A gente já viu isso, eu mostrei isso, certo? Que com certos textos que contêm números, as coisas funcionam. Agora, com um número no meio do texto, vamos ver com um número no meio do texto. É só para tirar a nossa consciência, certo? Então, eu vou chegar aqui, vou escrever A1B, exatamente o que o Beni mandou escrever, e vou puxar para baixo. Realmente, o Excel repetiu. Então, a resposta é a letra A, tá? Vamos fazer um teste com o Calc também, né? Eu quero fazer esse teste com vocês com o Calc. Tudo que a gente viu até agora funciona em ambos os casos. Mas isso aí, especialmente como a alça de preenchimento se comporta, a gente precisa ver isso agora. Porque a alça de preenchimento do Excel para o Calc, ela pode ter diferenças. E a gente viu que tem, quando você seleciona um número no Excel, no Calc, existem diferenças. Vamos lá? A1B é só realmente para a gente não, para descargo de consciência. A alça de preenchimento é a mesma coisa, Excel e Calc, mesma coisa. Esse A1B seria igualzinho. A resposta é A em ambos os casos, ok? Questão 92, a figura a seguir exibe um fragmento de uma planilha elaborada no Excel 2010. Ele exibe as temperaturas formatadas sem casas decimais, medidas em 3 diferentes cidades, A, B e C, entre os dias 18 de fevereiro de 2014 e 24 de fevereiro de 2014, certo? Medições diárias.
Que valor é exibido na célula C11, formatada com a casa decimal, caso a fórmula presente na célula E9, que valor será exibido na célula C11? Certo? Caso a célula, a fórmula presente na célula E9 seja copiada e colada na célula C11. Ah, tá, entendi. É o seguinte, ó. A célula está aqui, a fórmula está aqui em E9, certo? A fórmula é essa, certo? Igual média de D cifrão 4 até F cifrão 4, certo? De D cifrão 4 até F cifrão 4. A pergunta é, eu quero copiar isso aqui para a célula C11, que não está aqui, ela está aqui embaixo. A C11 seria aqui, ó. Quer dizer, o fragmento da planilha nem mostra C11 e nem precisa mostrar C11, certo? Bom, uma coisa é certa. A média se mantém, tá? Aí eu vou ter, a média de D cifrão 4 até F cifrão 4, ok? Bom, uma coisa é certa pra gente. O 4 e o 4 aqui do cifrão não variam. A fórmula vai sair de E9 até C11, certo? De E para C, a gente considera menos 2. Então, o D menos 2 vira B e o F menos 2 vira D. Pronto, a fórmula passa a ser B cifrão 4 até D cifrão 4, certo? E o 9 para o 11 não importa. Não importa por quê? Porque tanto o 4 do primeiro quanto o 4 do segundo, eles estão presos. Eles não vão sofrer alteração com esse movimento de 9 para 11, certo? Bom, então a fórmula vai ser essa, média de B4 até D4. A média de B4, cadê B4? Está aqui, até D4. A média de B4 até D4, 10 mais 12 mais 14, dividido por 2 dá 12. Isso aí dá 36. 36 dividido por 2 não, desculpa, por 3. Então são 3 valores, média de B4 até D4. 10 mais 12 mais 14, 36. Dividido por 3 dá 12. O resultado, letra B. Questão 92. Só para confirmar, confirmado. Certo? Ok? Tranquilo. Questão de número 93. 93 diz o seguinte, a Sesgran Rio, uma célula de uma planilha do Excel contém o valor 0245758, usando a caixa de diálogo formatar células, o autor da planilha resolveu formatá-la como porcentagem com 2 casas decimais. 2 casas decimais. O que será exibido na célula em questão após tal formatação ser aplicada? Bom, 0,24 dá 24%, mas ele disse que é 24 com 2 casas decimais, certo? Aí o que acontece, ó? Se você pega, vamos passar a vírgula para lá, 24, 5, 7, 5, 8. Não é isso? É. Veja só, quando eu tirar essa casa decimal, esse 8, 5, 8, está mais perto de 6 do que de 5. Então, esse 5 vira 6. Certo? O 6, eu vou tirar o 6 daqui, eu vou tirar o 6 da jogada. Mas 7 e 6 está mais perto de 8 do que de 7. Portanto, esse 7 vira 8. Então, fica 24,58%. Letra E, certo? A resposta, né, só lembrando, né? O número original, ele vai virar por cento. Então, se fosse por cento com todas as casas decimais, viraria 5,7% e 5,8%. Certo? Mas vamos retirar uma por uma casa decimal. 24,576%. Porque esse 5,8 é mais perto de 6. E, finalmente, 24,58%, porque esse 7,6 é mais perto de 8 do que de 7. Certo? Arredondando, temos a resposta. Questão de número 93, super fácil, super tranquila. Ok? João, só uma coisa, João, eu não entendia por que o 0,24 vira 24. Minha gente, porque... E eu já falei sobre isso, sobre porcentagem, né? 24% é a mesma coisa que 24
sobre 100, que é a mesma coisa que 0,24. Então, esse símbolo de porcento, ele significa necessariamente a passagem de duas casas decimais. Então, quando você tem um número que não está em porcentagem e vai transformar ele em porcentagem, você vai passar as casas decimais para a direita duas vezes. E se você tem um número, por exemplo, 38%, que está em porcento e você quer passar ele para formato normal, você vai passar a casa decimal uma, duas vezes para cá. Então, ele vai virar 0,38, ok? O símbolo de porcento necessariamente significa a passagem da casa decimal duas vezes, necessariamente, ok? Vamos lá. Questão 94 é uma questão de falso ou verdadeiro. No Excel, a opção congelar painéis permite que determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas, o que impossibilita alteração em seus conteúdos. Errado. Congelar painéis, a função do congelar painéis, como a gente viu, é manter parte da planilha fixa, sem rolar, e não protegida para a alteração de seus conteúdos. Questão 94 está errada. Questão 95 diz, o Excel, o comando classificar de A a Z, aplicado em determinada linha de uma planilha, ordena os conteúdos das células dessa linha em ordem alfabética, da esquerda para a direita. Isso é certo ou isso é errado? O que é que você acha? Bom, classificar, aquele botão de classificar, ele não é aplicado a determinada linha, ele é aplicado à classificação de coluna, certo? De coluna apenas. Tá? Não existe classificação assim, existe classificação vertical, ok? Questão 96. Por meio do comando agregar, vamos rolar aqui a tela, por meio do comando agregar C5 até C10, é possível determinar a quantidade de células de C5 até a C10 que possuem conteúdos numéricos. Não. Quem é que faz isso? Quem é que conta quantas células têm valores numéricos? É a função conte num. Conte num de C5 até C10. Certo? Conte num C5 até C10. Eu nem tenho certeza se a função agregar existe, mas a gente pode pesquisar ela exatamente agora. Ó. Vamos lá. Igual a existe uma função chamada agregar. É uma função usada em banco de dados. É uma função para agregação de uma lista. E aí, meus amigos, solamente la gracia de Jesus. Só a graça de Jesus para ver o que é agregar. Vamos lá. Agregar. Tem um help aqui de agregar? Tem a função agregar. Vamos lá. Olha só. Esta função possui uma série de várias ajudas sobre esta função. Eu quero acompanhar com você aqui para a gente ver o que é agregar. Não que isso vá ser cobrado para você, mas a questão está errada porque quem faz o que está proposto na questão é a função conte.num. Ok? Agregar retorna a agregação de uma lista de banco de dados. A função agregar pode aplicar diferentes funções de agregação a uma lista ou a um banco de dados, com a opção de ignorar linhas ocultas ou valores de erro. E aí, João, qual é a ideia? Nunca vi. E, sinceramente, a gente não vai ver. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Questão 98, a figura ao lado ilustra uma planilha que está sendo editada no Excel em 2010, Excel 2010, em sua configuração padrão. O valor obtido na célula B4, quando é preenchida com, olha que legal. O cara escreveu a seguinte expressão: igual, máximo de A1 até C3, menos o maior de A1 até C3, segunda ordem, ou seja, o segundo maior. Qual é? Vamos lá. Máximo de A1 até C3, está aqui. Quem é o maior valor de A1 até C3? O máximo de A1 até C3 é 10. Então, essa expressão, na verdade, é 10 menos. Quem é o segundo maior
de A1 até C3? O segundo maior é o 9. Portanto, 10 menos 9. O resultado disso é 1. Tá? Portanto, letra B, questão 98, letra B, confirma, produção. Confirmado, certo? Pronto, resposta rápida e fácil. Questão 99, assinale a alternativa que contém o nome do grupo ao qual pertencem os ícones abaixo. Lascou! Eu tenho que lembrar o nome do grupo para esses três, que junta essas três ferramentas aqui, certo? Aí você vai ter que ir lá, né? É aquela história, não é só onde está o Wally, é qual é o nome do local onde está o Wally, né? Então, onde é que está aquilo ali? Aquilo ali está em dados, eu acho que é dados. Sim, é dados. Qual é a opção? Vamos lá, quais são os botões? Me acompanha comigo. Os botões são textos para a coluna, remover duplicados e validação de dados. Certo? Nós estamos aqui, ó, olha aqui. Nome do grupo. Texto para colunas, né? Remover duplicados, validação de dados, pertencem ao grupo ferramenta de dados, ferramentas de dados. Então, isso significa... O que ele queria na pergunta era tão somente isso. Qual é o nome deste grupo que contém as ferramentas mostradas a seguir? O nome deste grupo é ferramentas de dados. Ok? Bom. Vamos para... Chegamos perto aqui, vamos lá. Para a nossa questão número 100, um número redondo para a gente aí, ó, da Fundação Getúlio Vargas, diz o seguinte: Mateus mantém uma planilha com a lista de fornecedores de uma empresa, contendo o código de cada fornecedor. Eita, desculpa, eu disse qual era a resposta. Ferramentas de dados, letra E, né? Tá aqui, só que eu não tinha respondido a 99. Né? 99, isso. Vamos lá. Agora vamos para o Mateus. Mateus mantém uma planilha com lista de fornecedores de uma empresa, contendo o código de cada fornecedor e diversas informações de cadastro. Na planilha, cada fornecedor ocupa uma linha e os dados estão dispostos em colunas. Então, fornecedor tal e os dados daquele fornecedor. Fornecedor B e os dados daquele fornecedor, né? Como cada fornecedor deve ter um código único, Mateus gostaria de verificar a integridade dos dados com algum tipo de alerta que ajudasse a identificar um erro comum de preenchimento, que é o de atribuir o mesmo código a mais de um fornecedor. No Excel, um alerta desse tipo, que não interfira no preenchimento da planilha ou na ordem em que os registros aparecem, pode ser fácil e rapidamente implementado por meio de... Caraca! Assim, o problema do Mateus é o seguinte: na hora que o Mateus estiver inserindo valores, por exemplo, fornecedor 1, fulano de tal, fornecedor 2, Beltrano, fornecedor 1, Trajano, isso dá erro. Não é dar erro, ele tem que ser alertado que aquilo ali já existe, certo? E aí tem que haver uma forma de alerta para o Mateus. Bom, existem várias formas de alerta, né? Mas que não proíba o preenchimento da planilha. Uma forma de alerta seria fazer uma função conte-se. Por exemplo, uma função conte-se para saber se aquele valor ali já foi preenchido ou não, né? Ele deu aqui algumas opções, né? O validação de dados, eu acho que a gente já viu o recurso validação de dados. Ele pode dizer assim, olha, é proibido colocar o número 1. Pô, mas se for proibido colocar o número 1 ou proibido colocar o valor X ou Y, então ele vai interferir no preenchimento da planilha, né? De uma função escrita pelo usuário, uma função definida pelo usuário escrita em VBA. VBA é a linguagem de programação interna do Excel. Não é a linguagem que a gente aprendeu com as funções, é uma linguagem de programação. Com certeza não é a mais fácil e rapidamente implementada, com certeza, certo? Dos recursos oferecidos pelo menu controlar alterações. Controlar alterações vai alertar sobre qualquer mudança no conteúdo. Quer dizer, se você errou o nome do fornecedor e quer corrigir depois, o controlar alterações marcaria isso. Mas isso talvez interfira no preenchimento da planilha, mas fica... E qualquer alteração, correta ou não, ela vai gerar alertas. Então não é essa forma também, certo?
dos recursos oferecidos pelo menu classificar e filtrar. Classificar e filtrar vai ordenar aquilo ali, vai permitir apresentar, mas não vai tratar da questão de quando eu inserir um código repetido, eu quero ter um alerta. Formatação condicional. O que é formatação condicional? Formatação condicional é um recurso que permite que certa formatação seja aplicada numa célula de acordo com uma condição. Aí você pode fazer uma fórmula fácil, lá, por exemplo, do tipo se o que item em B8, se o conte se de A1 até não sei quanto, se a contagem de números daquela coluna foi igual a mais de 1, com aquele valor que está sendo inserido, então tem algum erro. Na hora que eu insiro, por exemplo, vou inserir o código do fornecedor, 18. Aí o meu Excel tem que testar se aquele 18 já foi usado, já está na coluna. E se estiver na coluna, então aquele 18 somado ao outro 18, contados, vão dar 2. Existem 2 18 na coluna. Então, se a contagem daquele 18 for maior do que 1, é sinal de ter um erro. Aí você pode botar a formatação condicional botando em negrito e vermelho, sempre que aparecer a palavra alerta, número repetido ou coisa parecida. Seria uma forma fácil, rápida de implementar. Seria uma forma bem tranquila que qualquer usuário que tem conhecimento de função e de formatação condicional poderia fazer. Não precisa saber VBA, não precisa saber programar nem nada mais, certo? Aí você diz, pô, João, essa questão é meio chata. Meio não, é muito chata. Isso é Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, a redação é bonita, tudinho, a questão é pertinente, mas às vezes o nível é bem caprichado. Dava para interpretar dubiamente alguma aí? Talvez. Dava para você chegar. É mais provável que você chegasse numa prova da FGV, olhasse para essa questão e dissesse que se lasque o Matheus, eu estou nem aí para o que ele vai fazer. Escolhe uma e chuta, Matheus, te vira, o emprego é teu. Né? A tendência é você olhar para uma questão dessa e pensar isso. Bom, mas aí a FGV tem algumas das questões, das melhores questões de Excel, mais bem elaboradas, algumas assim muito teóricas, muito, sei lá, filosóficas, talvez demais, certo? Bom, com isso a gente finaliza nossa segunda aula desta quarta-feira, dia 20 de maio, né? Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de todos vocês. Na nossa próxima aula nós vamos começar a partir da questão 101, ok? E aí faltando poucas questões, eu acho que umas 50 questões para a gente chegar ao final de Excel, você vendo tudo que era possível ver. Né? Um detalhe, não espere a correção no vídeo para fazer as questões. Não tente fazer as questões sozinho, você não já está com elas. Tenta fazer, vai lá, faz. Se não for, errei, eu não errei, acertei, eu não acertei, vai lá no gabarito, verifica e depois assiste aqui a correção, só isso. Né? Vai lá, pega o material e começa a trabalhar, ok? Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.